Oi, pessoal, começando mais um Reconcast, podcast da Ciclo E-Commerce, feito para você, gestor de e-commerce, a vender mais. Hoje minha convidada é a Laura Cunha. A Laura é especialista em e-commerce, atua aí na Hugo Boss e vai trazer um pouco para a gente da sua vivência, da sua experiência aí ao longo do tempo no mercado de e-commerce. Oi, Laura. Oi, gente, para mim é uma grande honra estar aqui. Eu acompanho vocês e estar nessa cadeira é muita responsabilidade. Olha, eu fico feliz, obrigado por ter aceitado, né? Se você tem interesse em melhorar a performance do teu e-commerce, busca formas de continuar fazendo o teu negócio crescer, eu te convido a conhecer mais sobre a Ciclo E-Commerce. Você pode acessar o nosso site cicloecommerce.com.br e conferir também alguns dos principais cases de sucesso que temos por lá. Então são diversas marcas em segmentos de mercados diferentes que vêm crescendo ao longo dos anos conosco. Eu convido você a conhecer um pouco mais, tenho certeza que as soluções possam fazer sentido aí para a tua operação. Um grande abraço. Eu até compartilhando com você, não cheguei a falar antes do episódio, eu mandei o convite, né? Falei pra você, poxa, tava, né, já esperando que você chame. Eu fiquei até feliz, falei, pô, então ela já assistiu o Reconcast, acompanhou aqui. É porque, querendo ou não, esse mercado que a gente está é muito importante estar olhando o conteúdo, estar consumindo aquilo que está existindo dentro do meio. Eu falo, se a gente pegar e não sair da caixa, não olhar o que está acontecendo no mercado de e-commerce, o que está acontecendo Perfeito. no digital, a gente não aprende nada, a gente não sabe de nada e está ultrapassado com 2, 3 meses. Então, estou sempre acompanhando, acompanho vocês, acompanho a concorrência de vocês, porque é importante pra gente ter esse tipo de conteúdo. É, tem que estar ligado no que está, né, mudando, né, também, né, Laura? Mas para quem estiver te conhecendo agora, né, conta um pouco para a gente da sua jornada, né? Hoje você está ali na Hugo Boss, né? E qual que é o desafio, né? E qual é a missão da Laura ali dentro da operação? Bom, a Laura, ela tá no e-commerce desde 2015. Então já tem alguns aninhos aí. Aí eu até brinco, Legal. quando eu entrei, era aquele mato mais ralo, né? Porque teve Uhum. gente que entrou no mato mais alto, que teve que vir lá de 2000 e pouco, e era outro cenário. Mas eu entrei e eu já nasci dentro do 360, que é um grande diferencial, porque geralmente o pessoal pega, entra numa e-commerce cuidando de marketing. Aí vai e olha para logística, entra para poder cuidar de logística, vai e olha um pouquinho para operação. Eu Vai não. transitando, né, entre as áreas, né? Então, eu não tive essa oportunidade, foi uma coisa louca que aconteceu. Eu era na época desenvolvedora, então sou da área de TI, por Idem, nascença. idem. Por nascença. Saí de TI já tem vários anos. Hoje em dia, se você falar pra mim fazer um Hello World, eu vou falar, não sei, não faço, não é mais comigo. Mas então, eu nasci nesse 360, porque eu entrei dentro de uma loja pequena de bairro, e eles queriam fazer o e-commerce, e logo em seguida, depois que eu tivesse com o e-commerce pronto, eu ia desenvolver o ERP interno. Só que aí, o site ficou pronto e não tinha quem fizesse o atendimento. Não tinha quem respondesse os clientes. Eu falei, tá, beleza, eu posso atender. Não tem quem fale com a transportadora para poder fazer o frete. Tudo bem, eu posso fazer. Não tem quem pegue e responda as perguntas. Tudo bem. Quando eu fui ver, eu nem sabia mais o que era abrir o editor de programação. Eu não sabia, eu tava pegando e ficando louca naquele 360. E o pior de tudo, que foi uma coisa que eu adorei. Foi uma coisa que eu realmente gostei. Eu até brinco, eu falo isso. Que tinha dia que eu pegava, descia pro estoque, subia, descia, fazia isso, liberava coisa pro correio, liberava coisa pra cliente. Daqui a pouco subia, fazia edição de banner, fazia não sei o quê. Aí eu começava a tremer. Falava, meu Deus do céu, por que que eu tô tremendo? O que que tá acontecendo? Por que que eu tô tremendo? Eu não comi hoje. Tipo, Nossa. era 4, 5 horas da tarde. Então eu Aham. me apaixonei. Abandonei por completo a parte de desenvolvimento e dali para frente eu só fui crescendo. Passei por algumas outras operações. De repente, de nada, caí no mercado de luxo. A primeira loja de luxo foi uma loja de decoração. E é Legal. muito complexo você trabalhar com loja de decoração de Pode, luxo. pode falar as marcas, tá? Que você passou à vontade, né? Né? Então, mas é Uhum. muito complexo, porque, vamos falar a verdade, quando você pega e quer comprar alguma coisa para decorar a sua casa, a primeira coisa que você faz é Leroy Merlin. Aham. Vamos ser sinceros, todo mundo pensa, não, vou pegar um vaso, vou pegar uma almofada, vou na Leroy Merlin. Isso quando não, você vai no Mercado Livre. Uhum. Então, aí como é que você explica que essa jarra aqui custa 4 mil reais, sendo que você pode comprar uma na Americanas por 50 reais?
como que você explica isso? Então, tem toda uma questão de educação do cliente, onde você tem que ensinar para o cliente o que, que é um cristal, o que, que não é, o que, que é um cristal prateado, jateado, o que, que é aquela coisa do vidro soprado. Tem que aprender mesmo. A mesa aposta, gente, eu nunca quis saber o que era uma mesa aposta. Tive que sentar e voltar alguns passos e entender a parte social do que você precisa para uma mesa aposta, para você conseguir montar. Foi Sim. todo um escopo, todo um estudo, foi bem complexo na época. Só que depois que eu entrei nisso, não saí mais. Porque aí depois foi joalheria, aí agora tô na Hugo Boss, que hoje em dia eles não se consideram mais como luxo, só que todo mundo tem ainda essa visão de luxo. Eles são premium agora. Porque aí já teve uma renovação de marca e tudo mais. Mas é complexo você trabalhar com essas questões muito mais segmentadas. Porque para mim seria muito mais fácil cair numa Marisa da vida. Porque a Marisa da vida eu vou falar o quê? Vou falar que é uma jaqueta jeans, que tem um caimento X, que tem um corte Y e acabou. O cliente tá vendo a foto e pronto. Perfeito. Mas dentro da Hugo Boss eu tenho que explicar por que que aquilo custa 4, 5 vezes mais do que dentro de uma Renner da vida. Eu tenho que sentar e explicar para o cliente qual que é a diferença. Porque não adianta só ter um logozinho. Tá bom, tem gente que compra só por conta do logozinho. Mas tem um algodão, tem não sei o quê, tem a trama que você faz. Os ternos mesmo, gente, é uma coisa, é um mundo à parte quando você vai estudar terno, para poder explicar. E é justamente nesse ponto que eu tô dentro da Hugo Boss. Obviamente que tem algumas questões de operações que precisa lidar no dia a dia. O e-commerce ele é novo, vai fazer 1 ano agora, dia 13. Ah, é 1 ano que tem uma loja? Eu imaginava que tivesse mais tempo. Todo mundo pensa Olha. isso, né? Todo mundo pensa isso, mas o que acontece? Lojas antigas demoram muito mais do que as outras lojas para poder fazer um e-commerce. A Tiffany mesmo deve estar com uns 5, 6 meses que tá vendendo online. Mesmo porque a maioria delas ou iniciam, né? As marcas têm o processo de fabricação, às vezes, do produto, né? Desenvolvimento do produto. E a venda sempre era feita no modelo físico, né? E quando vem para o digital, às vezes inicia-se por marketplace, algumas marcas, né? No caso. Poxa, mas eu imaginava que já teria mais que isso, né? Então, 1 ano. O que acontece? É movimento de mercado. Toda loja nova, ela abre o e-commerce muito mais cedo do que uma loja antiga. É normal, é bem normal você ver isso no mercado, porque um empreendedor mais novo está muito mais disposto a falar dos assuntos atuais do que uma loja que tem Ele é mais. Eu entendo essa comparação, é bem legal a gente falar. É que você tem uma leva de empreendedores que eles já são mais nativos digitais, né? Inclusive tem negócios que já nascem digital, né? Em outros, como esse exemplo, são operações já sólidas, mas que vendem de outra forma, e aí até adaptar o digital acaba sendo algo novo, né? Até para entender a necessidade do digital demora muito, porque eu tenho 30 lojas, estou vendendo nas 30 lojas, por que eu preciso de um e-commerce? Graças a Deus, é errado falar isso, tá, gente? Mas vamos ser sinceros, ajudou o mercado. Veio a pandemia, porque depois da pandemia todo mundo percebeu a grande necessidade que tinha do e-commerce. Então a pandemia, por mais que tenha sido, não vou falar que é uma coisa boa, mas ela foi um marco muito grande, porque existiu o e-commerce antes da pandemia e o e-commerce depois da pandemia. Então foi um grande divisor de águas ali, porque todo mundo depois da pandemia entendeu, eu preciso estar online, eu preciso nem que seja para ser uma vitrine. Como eu falei, a Tiffany não estava nem vendendo online. Ela tinha o e-commerce dela para poder pegar e você falar com um consultor de televendas. E recentemente ela pegou e começou a vender online, percebeu que tem mercado e está pegando e fazendo essa nova operação. Mas é complexo você trabalhar com uma empresa que está muito consolidada. Entendo. E como é isso para você? Igual você falou, é o primeiro ano, né? Qual é o desafio de entrar nessa operação? É conseguir planejar os processos que vai ter que ter na operação do e-commerce, é conseguir trabalhar de uma forma que culturalmente as pessoas entendam aquilo. Existe também uma concorrência interna. Vai roubar a venda da loja. Enfim, quais são os desafios que você enfrentou, né, ou enfrenta tocando esse projeto? Sempre é cultura. Sempre é a cultura. E isso eu não tô falando só da Hugo Boss, eu não tô falando só da última joalheria, que foi a Júlio Cubo, mas isso eu venho de anos para trás. É você quebrar essa cultura de que
A loja física está concorrendo com o online. Teve uma loja que eu entrei, a Casa Fortaleza. É velha que toda a vida, né? Se eu não me engano, tá em 100 anos. Eu não vou lembrar agora a conta. E lá dentro dessa loja, eu tinha vendedores que já estavam na marca há 30, 40 anos. Como que eu vou fazer esse cara de 30, 40 anos atender bem um cliente do online? Aconteceu, não foi uma nem duas vezes, que o cliente chegava e falava via online, compra no site. Era essa a resposta. Ele poderia gerar a venda Não, assistida, né? porque Poxa, veio do digital. Então, todo mundo entende que se o cliente chegou no e-commerce, ou chegou na loja através do e-commerce, é porque ele quer comprar mais barato, ele quer comprar do site, ele quer pegar e ele só tá vindo aqui para poder caroçar o meu tempo. Acontece muito isso. Então, a gente é obrigado, a gente que pega e faz essa gestão do e-commerce, é obrigado a fazer. Eu cheguei a fazer treinamentos com vendedores. Essa loja mesmo foi a mais complicada que eu tive. Eu precisei desenvolver todo um treinamento, chegar, passar loja a loja, sentar com os vendedores e falar, tá vendo essa plataforma aqui? Eu não tenho intenção de vender um tapete persa de 5 mil reais pela loja. Eu não tenho a intenção de vender uma persiana modal que vai me custar 4, 5 mil e o cliente vai passar as informações erradas pelo site. Vocês precisam começar a fazer essas vendas. A gente criou um canal de televendas, onde a gente fazia o tracking das ligações que a gente gravava para poder assessorar aqueles vendedores para trazer essa questão de quebra de cultura. Porque nunca que o e-commerce era concorrente. O e-commerce era muito mais uma vitrine. Vendia. Mas não quer dizer que era o canal principal de vendas. E muitas vezes, quem decide onde vai ser concluída a venda é o consumidor, né? Agora mais do que nunca. Porque você entra em contato com... Você abre o site, você olha um produto, você recebeu um e-mail, você fechou o site, você recebeu um e-mail, você fala, verdade, eu tava com aquele negócio. Aí você abre o e-mail, você olha o produto de novo, vou chamar a menina no WhatsApp. Ô, fulana de tal, me ajuda aqui, eu tô com dúvida desse produto X. Aí a fulana de tal pega e fala, vem aqui na loja. Não tô afim, manda pra mim um link de pagamento. Ela vai e manda o link de pagamento que você fez. Aí, na segunda vez que você vai olhar pro site, você fala, tô vendo essa peça. Já que da outra vez a menina pegou e falou pra eu ir na loja, vou agora. Vou fazer essa compra com ela. Perfeito. Laura, já passei por esse processo de compra. Já fiz exatamente esse fluxo. Porque o cliente, ele quer decidir o que ele quer fazer. E é totalmente não linear, né? Olha que negócio legal que eu queria compartilhar contigo. Eu tive uma reunião onde eu não lembro exatamente a marca, mas o cliente comentou comigo, pô, Felipe, eu quero que meu e-commerce venda. E eu fui entender o processo de venda dessa empresa. E ele vendia. Só que a maior fatia do faturamento era concluído através do atendimento do WhatsApp do e-commerce. Mas é do e-commerce. Então eu entendi o que ele queria. Eu gostaria que a maior fatia dessas vendas fossem automáticas, sem o envolvimento do atendimento à parte humana, né? Então o cliente vai, faz o processo sozinho e compra. E aí eu acho que é uma reflexão interessante para quem está em qualquer tipo de operação que tenha valor agregado, né? Produtos com valor agregado. Observar como que é a decisão do cliente. Porque muitas vezes tem empresa que perde oportunidade. Às vezes, igual você comentou, mercado de luxo, né? Ele tem muita questão do ticket ser mais alto e o processo de decisão ali muito impulsionado no desejo. Ainda assim, o ticket médio ele é alto. Então, assim, é bem provável que o cliente vá conversar com a empresa por qualquer coisa. Então, ele quer saber como que é ali, né? Por mais que conheça a marca, né? Quanto tempo... Já tá lá no site falando quanto tempo chega, mas ele quer ouvir da pessoa, chega em tanto tempo, enfim... Só que eu acho que vale a gente ter essa visão, né? Que a conversão em si, quem vai determinar ali é o consumidor, né? Pelo menos é o que eu enxergo observando algumas empresas. Como que é para vocês esse caso? Então, é complexo, que nem você falou, com um ticket médio mais alto. A gente tem uma mania muito grande de tipo, R$30 eu posso comprar aqui porque se por acaso der problema, não vai doer no meu bolso. É diferente de R$3.000. Com certeza. Então, é bem comum isso, essa questão de você precisar pegar e fazer esse canal de atendimento em N níveis.
Na Julio Cubo foi bem interessante porque eu precisei fazer essa questão dessa implementação do atendimento do WhatsApp voltado para o e-commerce, porque até então o pessoal jogava para as lojas, aí as lojas pegavam e não fazia bem essa triagem, porque daqui a pouco é a minha vez, então vou responder ele aqui, mas depois eu respondo, e nisso já perdeu o time. E quando a gente está falando de um objeto de desejo, a gente precisa passar o maior número possível de informações, não interessa aonde ele está falando. Que nem a questão de descrição. Muita gente tem uma mania muito feia de colocar descrição. Terno Hugo Boss. Não vai vender. Porque você precisa explicar que o terno é de algodão, que o terno é forrado, que o terno tem isso, que é um terno de verão, que tem o peso X, peso Y. Você precisa explicar tudo isso. Então, quando você coloca isso dentro da descrição, você já matou metade do caminho. Já aumenta essa questão da conversão automática. Perfeito. Só que ainda assim, às vezes o cliente pega e fala... eu tô com dúvida de como ficaria no meu pescoço. Eu tenho 1,70 de altura. Isso você não vai conseguir colocar naquela descrição. Qual que é o próximo passo? O atendimento humano. Perfeito. Então, você tem aquele atendimento humano que ele pega e fala, ele tem tantos centímetros, então talvez pegue assim, assim. E você vai explicando toda aquela história. E o interessante de quando você coloca no atendimento humano, você não consegue só pegar essa partezinha aí de pegar e explicar o produto. Às vezes, a pessoa continua com a dúvida e você continua falando. E você continua passando as informações, você continua ali, naquele atendimento. É a mesma coisa de quando você entra numa loja. Quando você passa... Eu adoro citar o exemplo da Chili Beans. Você não pode olhar pro quiosque da Chili Beans. Você não pode. Você tá no meio do shopping, você olhou pro quiosque da Chili Beans, um vendedor vai vir parar e falar contigo. E é lindo aquele atendimento, cara. E é tão lindo porque a questão do produto. O produto tem todo um storytelling. Você pegou e olhou para um produto e você falou, esse daqui é do House of Dragons. Então, isso é isso daqui, legal. então, isso daqui é da menina assim, que tem o dragão assim, olha o detalhe aqui, porque ele tem um troço aqui, que tem não sei o que aqui. Isso daqui é do Alok. Ele é feito com a tribo indígena, que não sei o que. E ele vai contando todo um storytelling que aquele produto deixa de ser somente um produto. Você vai olhar e você vai falar, não é um óculos. Tem um significado maior, né? Então, você não tá comprando o óculos, você tá comprando o óculos do Alok, que foi feito com a tribo indígena, porque ele teve uma experiência indígena que mudou a vida dele. Cara, você já tá em outro patamar. Então, quando você pega e olha isso dentro da loja física, você tem que trazer essa mesma experiência para online. Perfeito. Curiosidade, né? Você falou que o e-commerce é um canal novo na Hugo Boss, então significa que é uma área nova com poucas pessoas. E-commerce, tá? Já me apresento. Não, isso é o que eu queria saber. Como é a sua equipe? Você? Equipe. Olha, gente, a Laura sozinha... Não, peraí. Vamos detalhar. Porque existe uma estrutura de full commerce rodando por trás. Legal. Só que um full commerce, por mais que ele atenda toda a operação do e-commerce, precisa ter uma pessoa dedicada para garantir que cada uma daquelas pontas está rodando. Então, sim, eu tenho uma equipe de atendimento que faz o fiscal. Só que eu preciso, a cada 2, 3 dias, pegar e saber se tem algum faturamento em atraso, se tem algum dado que não veio certo na fatura. Eu preciso, daqui a 5, 6 dias, pegar e fazer um relatório do saque para poder ver como é que tá meus atendimentos. Eu preciso de 2 a 3 dias olhar como é que tá o Reclame Aqui. Então, tem toda essa jornada. Por mais que a gente tenha um atendimento full commerce, eu preciso estar olhando para 360 da mesma maneira, como se eu tivesse uma operação bem menor, com as pessoas pegando e cada uma dentro da equipe executando a sua tarefa. Legal. O que você enxerga como vantagens e desvantagens, né? No modelo do full commerce, né? Porque, querendo ou não, basicamente o que você está fazendo é conseguir terceirizar ali, né, para um parceiro muito mais do que só o site ou só, né, algumas ações e toda a estrutura, né, estoque, por aí vai. Vamos falar do ponto positivos e o que você enxerga como desafio também. Quais são os pontos positivos, até mesmo para quem está considerando esse tipo de solução, né, as marcas que estão cogitando, para que eles tenham uma noção, né, maior aí sobre. Então, o ponto positivo é, se você não tem maturidade o suficiente para poder pegar e tá olhando como é que funciona Às vezes, gente, vamos ser sinceros, no Brasil a gente pega e fala isso muito puxadinho. Às vezes o nosso RP, ele não faz um faturamento. Então, aí você precisa de contratar um faturador. Aí você precisa pegar e contratar não sei o quê. Então, o fato de você não ter essa maturidade suficiente para você contratar cada um dos serviços de forma apartada,
você já tem dentro do full commerce. Isso é super interessante. Tanto é que foi por esse caminho que a Hugo Boss seguiu. Porque na época que foi para lançar, eles não tinham essa questão de ter a maturidade, de saber quais eram as necessidades e partiram por aí. Mas aí, fora que também tem a questão de custo, né? Porque você pegar e contratar cada um dos serviços de forma apartada, você vai somando, você vai colocando custo na mesa. Aí você fala, pera, não adianta só eu contratar uma agência, eu tenho que contratar uma pessoa para olhar a agência. Ah, não adianta só eu pegar e contratar uma agência de SEO, eu tenho que olhar para agência, eu tenho que ter uma pessoa responsável para olhar aquele conteúdo. Ah, eu preciso pegar e fazer o despacho pro cliente. Então, você precisa ter uma pessoa que é super... Então, você vai aumentando a sua grade cada dia mais. Quando você contrata um full commerce, você consegue colocar uma pessoa que nem eu, olhando para tudo ao mesmo tempo, porque tem a equipe exata para poder fazer as coisas e eu não preciso pegar e supervisionar a equipe em si. A equipe já tem um supervisor lá dentro interno, eu só preciso estar acompanhando os processos. Porém, todavia, o fato de você já ter uma equipe de fora te quebra um pouco as pernas. Porque, preciso trocar esse link agora. Abre o chamado, manda mensagem no WhatsApp, senta e espera. Daqui a 2 dias tá lá. Deu problema com o cliente tá louco, ele vai abrir Procon e já acionou o advogado dele. Abre o contencioso, manda um e-mail, daqui a 2 dias ele te responde, aí ele passa a resposta pro cliente. Entendo. Então, você aumenta muito mais o fluxo de uma coisa que, para quem tá dentro de casa, seria muito mais rápido. Eu tenho uma mania muito grande que eu pego e me enfio em tudo. Me enfio em tudo. Aí, eu pegava e adorava, era uma coisa fora de série. Pegar e precisar mudar um texto de algum banner, mudar o texto de algum... E fazer. Você acha mesmo que eu ia perder 2 horas do meu dia abrindo um chamado para a equipe de desenvolvimento, levar 4 horas? Será que eu vou pegar e abrir o negócio e mudar em 5 minutos? Eu mesma fazia. Só que aí já quebrou minhas pernas, porque eu não posso pegar e fazer esse tipo de coisa. Certo. Não, é interessante isso, né? Praticamente todas as soluções externas, você tem a questão da SLA, né? Até aquela operação se organizar, para você conseguir entender o ocorrido e propor solução. Mas, de fato, eu gosto também dessa ideia que você falou sobre a questão de maturidade, né? E no full commerce a gente vê, né? Pelo menos os grandes empresas, né, que fornecem um full, tem sempre grandes marcas, né? Porque muitas vezes elas não tinham experiência com e-commerce. E aí você elimina pelo menos aquela curvinha de aprendizagem, uma série de custos, né? Isso é interessante. Bom, agora pensando um pouco em estratégia de canais, né? O site ele é apenas um dos canais, né? Quais são os canais que você atua hoje, que você considera relevante para a operação também? E já vou conectar com o mix de mídia, que é importante, né? Poxa, para o modelo de negócio e setor que você atua, compensa mais direcionar esforços para uma mídia social, esforços para influenciadores, esforços em campanhas mais voltadas ao Google, né? Como que é essa dinâmica na tua operação? Então, eu não gosto de falar muito da minha operação em si, porque a gente tem muita coisa setada pelo global. Certo. Então, vem muita coisa pronta. Dentro do Instagram, tem que usar o público XYZ com um recorte assim durante tal dia. Dentro do YouTube, eu tenho que fazer campanha assim, assim, assim. Dentro do TikTok, tem que falar com esse vídeo assim, assim. Te limita muito a testes. Entendo. Então, é uma coisa que eu sinto muito, muito a falta. Só que a gente tem aqueles canais que performam melhor. Então, aqui dentro do Brasil, eu não consigo passar a informação de fora, mas aqui dentro do Brasil, o canal que mais performa pra mim é Google Shopping. Olha. É de longe Google Shopping. Aí você fala, mas geralmente o pessoal não engaja melhor com o Instagram? Não engaja melhor com o TikTok? Sim, só que como eu tenho essa limitação de público, então eu fico muito limitada. Então talvez eu tivesse uma fatia um pouco maior se eu pegasse e fosse pro público XYZ, que não é permitido pelo meu global. Entendo. Então, eu gosto de falar bastante com relação às outras operações. A Júlia Cubo foi um exemplo bem interessante com relação ao canal de comunicação. A gente tinha muito engajamento dentro do Facebook. Na época o Facebook ainda era vivo, né? Mas o que a gente fazia? A gente não só permeava o caminho de concorrentes. A gente permeava um caminho diferenciado. Por quê?
Júlio Cubo é voltado para o público feminino, de joalheria, então você considera o quê? Que geralmente é presente. Ou a mulher vai se autopresentear, ou ela vai dar presente para alguém, ou ela vai receber o presente de alguém. Certo. Então, o que a gente faz? A gente olha o hábito de consumo. Eu tenho pessoas que viajam muito. Então, se eu sei que aquela pessoa viaja muito, ela tem dinheiro para gastar em algum lugar. Então, pode ser que se eu colocar para ela um anúncio mostrando para ela a joia, ela pode se interessar. Dia dos Namorados, uma coisa que a gente fez, a gente pegou, óbvio que tem as concorrentes direto, mas a gente pegou uma linha de marcas de perfumes. Perfumes mais caros, Tiantu, e nem vou lembrar o restante dos nomes agora. Por quê? Você fala perfume, a pessoa já vai comprar o perfume. Mas espera, se ela tá disposta a comprar um perfume que é um pouquinho mais caro, quem sabe ela não tá disposta a colocar mais 200, 300 reais em cima e dar uma joia que é uma coisa mais permanente. Então, você vai colocando aquelas coisinhas dentro da mente do cliente para poder fazer justamente esse ciclo. Porque, por mais que ele não compre com você agora, se você continuar naquela lembrança de marca, continuar falando com ele, continuar sendo presente, em alguma hora ele pode pegar e cogitar comprar uma joia ao invés de um perfume. E eu sou prova disso até no nosso modelo B2B, tá? Recentemente está entrando um novo projeto na empresa por conta de reforço de marca. Então, foi muito legal, né? Que essa cliente até comentou, pô, Fê, eu já acompanho há um tempo, já se conhece há um tempo, surgiu essa oportunidade, os primeiros que eu lembrei foram vocês. Isso se aplica a todo tipo de negócio, né? Não importa se é serviço, se é um e-commerce, se é indústria, enfim. Estar presente. E aí, Laura, eu queria até sua opinião sobre isso, né? Eu acredito que alguns gestores e alguns empreendedores, eles não acompanham muito o ciclo de venda dele no e-commerce, né? Ou seja, o tempo que leva para aquela campanha que ele fez surtir efeito até aquele usuário que fez o acesso comprar. Isso pode variar muito, né? Tem gente que leva 7 dias, 15 dias, tem gente que leva até 30 dias para tomar a decisão da compra. Esse é um indicador que você acompanha, que você acha relevante, muda muito de uma empresa para outra que você já passou? Com toda certeza. Com toda certeza, é um caminho que eu faço sem sombra de dúvidas. Por quê? Eu tenho que justificar gastos. Esse é o primeiro ponto. Eu tenho que justificar gastos. Eu coloquei 20 mil dentro da campanha do Instagram. Só que, quando eu olho o retorno do Instagram, tá falando pra mim que eu só retornei 5 mil. E aí? Não pagou. Eu tô com ROI negativo. Mas espera lá, vamos analisar. A gente pega o Analytics, vê cada uma das etapas de compra, a gente vê que aquele cliente, a gente olha pela aquisição, vê que aquele cliente ele chegou primeiro dentro do Instagram, foi o primeiro passo. Aí ele pegou, depois logo em seguida, pegou um retarget do Google, entrou. Entrou por um link que ele já tinha salvo ali, entrou pelo alguma coisa que já estava na aba, voltou. Recebeu um e-mail, voltou. Pesquisou mais 2, 3 vezes no Google e depois comprou. Então, cara, eu já sei que aquele cara partiu do Instagram. Eu sei que tá ali, só que no meio do caminho teve N passos. Então, não adianta eu olhar só pro último indicador de venda. Se eu olhar pro último indicador de venda, nenhum número bate. Porque aí você vai ver o e-mail tá vendendo só 10 compras, aí você vai ver o Google tá vendendo só 5. Então, você precisa olhar por toda essa jornada, você precisa fazer esse acompanhamento do 360. Obviamente que não dá para você, numa grande operação, sentar e olhar cada um dos casos. Mas você puxou 10, 15 casos de forma aleatória no Unité, você já tem mais ou menos uma fatia do mercado de como é que tá funcionando ali para você aquele tipo de caminho. Claro. Aí você já justifica, você fala, ó, essa pessoa teve 16 passos antes de fazer a compra. Ela não comprou na primeira interação. É diferente de uma compra de 30 reais. Eu acho que quem tá no estágio inicial, né? Às vezes olha com aquela visão de um passo, né? Eu botei aqui, ó, no Google, então é aqui que converteu de uma tacada só. Às vezes não. Às vezes aquele cliente, ele acessou, depois salvou teu link. Às vezes ele recebeu teu e-mail, poxa, e decidiu comprar. E eu acho legal destacar para quem tá ouvindo, né? Cada vez mais não vai ser linear, assim, de certa forma nunca foi, né, de fato linear, mas não linear, ele vai passar por todos os pontos de contatos possíveis,
né? Cara, eu gosto de falar bastante com relação a uma campanha de muito sucesso que a gente tem dentro do mundo físico. Se eu falar, amo muito tudo isso. Poxa, você já sabe de quem se trata, né? E Ele dá preci- aquela fome, né? Então, ele precisa pegar e ter um bordão? Uhum. Ele precisa estar dentro de um outdoor no meio da Avenida Paulista? Não, porque ele já tem 3, 4 lojas dentro da Avenida Paulista. Ele precisa estar dentro do Facebook fazendo o anúncio dele? Não. Ele precisa estar no YouTube? Não. Ele precisa estar no seu joguinho do celular? Não. Por quê? A gente já tem, a cada 500, 1 quilômetro, a cada 100 metros, a gente tem um McDonald's diferente. Por que que ele faz isso? Justamente para ter essa Reforço, né? Então, Exato. ele não precisaria fazer todo esse caminho, todo esse percurso, mas ele faz por todos esses pontos para te lembrar. Então, se você pegar e considerar somente o último passo, o primeiro como último passo, você já tá matando metade da sua operação. E esse exemplo é legal que você trouxe, né? Do que é uma campanha de marca para uma de conversão. Vamos usar o exemplo do Mac aí, que é legal. Se ele quiser aumentar a conversão de venda e ser agressivo, é fácil. Ele pega um combo, certo? Dos mais vendidos, se ele quiser, e trabalha uma oferta pontual com cupom. Vai arrepiar de conversão, porque ele está focando numa ação de venda. Esse exemplo que você deu é legal porque ele fortalece a marca e você lembra da marca. Muito boa essa, né? E eu curto muito, assim, eu acompanho, né, e vou vendo, embora eu não seja uma agência de publicidade, né, acredito que quem tá mais envolvido em brand ou publicidade... Vamos ser sinceros, todo marqueteiro é um pouco publicitário. Não, não tem como. Não, pode ser, é que eu me refiro assim, são campanhas, né, muito mais voltado a engajamento e lembrança, né, que eu curto, eu acho muito legal. E aí pensando, por exemplo, né, nessa estrutura que você comentou de canais, eu queria entrar em força de marca, né, que eu acho que é um outro tópico legal. Tem um método, né, muito interessante de você avaliar a força de uma marca no digital, que é pelo volume de buscas que ela tem, né? Então você dá até para você fazer um share ali, você pega concorrente, você pega a marca que você está analisando e você vê ali uma média de buscas mensais para você ver a fatia que cada uma compõe. Você passou por empresas diferentes que têm volumes de buscas diferentes, né? Na estrutura atual, por exemplo, considerando o branding que tem, né, a força de marca que tem, eu posso considerar que é uma operação que você consegue converter bem de forma direta, por já ter gente buscando? Isso eu vou falar. A Hugo Boss é de longe a melhor loja que eu tive pra vender. Vendo sozinha. Imagina, tem uma demanda mensal buscando por aquilo, né? É uma loja que se vende sozinha, é muito mais simples, porque o cliente já conhece, já sabe, já tá sendo impactado globalmente. Cara, a gente tá com o Cabe agora fazendo propaganda. Quem não conhece o Cabe? Então, você pega e para. Aí tem aquele... Gente, desculpa, eu sou muito ruim pra celebridades. Mas tem um coreanozinho que faz uns doramas da vida, que tá lá também. Eu colocar um post daquele cara, chove de comentário. Você é lindo, você é lindo. Ai, eu queria ver você. Ai, eu queria você de presente. E chove de comentário. Então, é uma marca que já está muito bem posicionada globalmente com essa questão de lembrança de marca. O que é muito mais difícil para mim, pegar e tava na marca XYZ, como eu falei, eu comecei numa loja pequena de bairro. Então, se a gente quisesse pegar e ter algum tipo de contato de lembrança de marca, era promoção. Não tem pra onde correr. Esse é o primeiro ponto de conversão e você consegue converter e ter a lembrança de marca trazendo essas promoções de conversão de tempos em tempos. Então, acontece bastante. Até mesmo no Hugo Boss, a gente tem essa questão de tempos em tempos tem promoção acontecendo. Só que isso também é uma faca de dois gumes. Vamos ser sinceros, porque ao mesmo tempo que você coloca muita promoção, o que acontece? Você é barato, eu não vou comprar com você enquanto não aparecer a próxima promoção. Então tem que ter muito cuidado com isso. Para você não ter um efeito colateral onde o consumidor ele começa... Pô, eu gosto de comprar, mas eu sempre vou esperar, eu só vou comprar ali da Laura quando soltar a promoção. Aí ele segura, né? Então, eu tinha um case muito forte que eu trabalhava na joalheria, era com relação a Tiffany e a Monte Carlo. Certo. A Tiffany, você não vai ver ela em promoção? Nunca. Nunca. Por quê? Porque ela é a Tiffany. Então, toda vez que você vê o azul Tiffany,
Já, tipo, hoje já é uma cor, o azul Tiffany. Já é uma cor de tão forte que é. Você viu a caixinha azul, você já sabe que é um anel de noivado que tá saindo dali. Por outro lado, eu, Laura, gosto muito mais do design da Monte Carlo. Mas por que eu não compro a Monte Carlo? Porque ela é barata. Ela perde valor de marca, porque ela tá com promoção semana sim, semana não. Semana sim, ela perde aquele status que você tem de joia. Diferente de uma H-Ster. A H-Ster tá entre as duas. Ela é, obviamente, com um nicho um pouquinho mais reduzido, mas ela tem promoção. Só que não é uma coisa que você vai viver sempre. Então, você consegue perceber essa diferença entre uma e outra. Quando ela pega e faz muita promoção, você tá se queimando. Quando você não faz promoção nenhuma, você tá agregando um alto valor, você tá colocando o seu produto num patamar inatingível. Entendo. Então, é complexo essa questão. Por isso que eu falo que o mais importante é você estar em todos os momentos. Que nem eu citei o exemplo do Mac. A questão de você estar em todos os momentos traz aquela lembrança. Você não precisa fazer tanta promoção. Você não precisa trazer tanto investimento com influenciador. Você não precisa pegar e trazer tanto custo com mídia, porque você está atingindo ele em outros pontos, outros lugares. Você não concentra tudo em uma coisa. Se eu colocar hoje todo o dinheiro que eu tenho dentro do TikTok, lascou minha operação. Lascou. Eu entendo. Como que funciona para uma marca dessa também a questão da base de clientes? Ou seja, né, uma organização, uma estratégia de CRM, né? Hoje isso roda, funciona na operação, seja né, na Google ou das outras que você já passou, né? Então, eu vou citar mais as outras porque era mais interessante de trabalhar da forma que a gente trabalhava. Por quê? CRM é uma coisa necessária para você enviar. Vamos ser sinceros, ninguém mais olha e-mail. Mas deixa aparecer uma notificação de e-mail falando de uma promoção para você, se você não abre. Deixa eu ver. Deixa aparecer Verdade. um lançamento que você vai falar: essa marca lançou um produto, deixa eu olhar. Ninguém olha e-mail até a hora que aparece a notificação. E a gente não desativa a notificação porque a gente quer saber do que está acontecendo. Você pode pegar e passar para o próximo. Você pode limpar aquela, mas você vai olhar. Então, quando a gente pega essa questão de CRM, a gente continua mandando e-mail, continua pegando e trazendo essa lembrança de marca, a gente já tá com um ponto a mais. Quando a gente pega e vai fazer uma mega promoção, mas aí tem que ser uma mega promoção, tem que ser um puta saldo para você conseguir fazer um SMS. Certo. Aí você juntou o SMS. Aí você pega e tá com aquele cliente que tá sem comprar contigo, já tem mais ou menos 100 dias, daqui a 20 dias você perde ele. Então, o que você faz? Você coloca um humano para poder chamar ele no WhatsApp e falar: oi, fulano, faz tempo que você não compra com a gente, como é que você tá? Quero saber como é que tá sua mulher. O seu cachorro pegou e tá muito bem com a coleira nova? Sabe, você traz aquela questão de quem conhece aquele cliente de forma humana, mesmo que uma máquina jamais vai conseguir. Onde a gente concentra tudo? Dentro de um bom CRM. Então, quando a gente tem um CRM que consegue fazer todos esses pontos de contato, desde a lembrança de marca do e-mail, uma coisa que é importante, e-mail segmentado. Gente do céu, como eu odeio não receber o e-mail segmentado. E vou ser sincera, todo cliente deve receber isso. Um comentário breve. O meu irmão, ele é São Paulino, ele recebeu um e-mail... Olha, você é flamenguista. Recebeu isso recentemente, né? Ele até brincou, ele falou, pô, acertou a segmentação aqui, né? Exato. E quer ver o pior erro de segmentação? É quando o teu cliente compra numa semana e na semana seguinte você tá com o produto que ele comprou em promoção. Gente, eu quero morrer quando isso acontece. Eu quero morrer quando isso acontece. Por quê? Falta de segmentação. Então, quando você pega e vai trabalhar com as bases, você precisa trabalhar com com as bases de forma diferenciada. Aquele cara que comprou há uma semana, ele vai receber um e-mail de um mimo, de alguma tentativa de uma recompra dentro do prazo de 60 dias. Aquele cliente que não comprou com você dentro desses 60 dias, você faz a questão de a memória dele. Olha, ainda tem aquele mimo, ainda tem aquele cupom, que tal você pegar e utilizar? Aí, passou desses 90 dias, você pega e faz um aquecimento de base com um produto similar ao que ele comprou. Então, você pega mais ou menos similar, alguma coisa que acompanhe junto para poder complementar o look ou até trazer uma nova possibilidade. Passou desse tempo, cara, você pega e volta para aquela questão de colocar ele de novo no topo de funil. Você colocou ele de novo no topo de funil, você coloca ele como campanha de lançamento, para você ver se você recupera ele com aquele passo. Entrou no teu site, não comprou? Deixa passar no máximo 2 dias. E eu tô falando 2 dias para você não mandar em 1 hora, porque às vezes 15 minutos você saiu do site e fala, pô, pera, eles estão me vigiando demais.
Passou 1 horinha, passou 2 horinhas, dá pra mandar algum. No máximo, chorando 2 dias, você pega e lembra ele que aquele produto ainda tá esperando por ele. Então, essa questão de segmentação é muito importante, até mesmo para você não prejudicar o próprio fluxo com o cliente. Porque, como eu falei, imagina, comprou em um dia, no outro dia tá em promoção. Sim, entendo. Ó, eu recebi um da Boticário esses dias que eu achei muito legal, né? Chegou o produto, e aí na hora que eu abri a embalagem, tinha já uma lembrança, né? Uma lembrancinha muito legal que eles fizeram. Felipe, não, desculpa. Olá, temos um presente muito legal para você. E aí, quando você abria, era já um cupom para o site, para a oferta que eles estavam fazendo. E eu achei muito legal porque, assim, geralmente a gente faz no... Dá para fazer no digital também, né? Você pega, validou o pedido, você pode mandar aquele e-mail de confirmação, esse bônus, né? Legal. Só que, poxa, aquela experiência ali de pegar também foi muito, muito interessante, porque fixou, achei legal. E é incrível, porque a gente que faz isso, né? A gente... Esquece. Tipo assim, eu peguei, usei ele, eu falei... Nossa, eu acabei de contribuir com um aumento de ticket médio aqui, hein? O cara me vendeu isso, eu peguei o cupom, confirmar e subiu. Mas eu achei muito legal. Então, assim, tem muita oportunidade para trabalhar de maneira criativa, né, Laura? Então, como você falou, esse exemplo que você tem é super válido, porque a gente faz a mesma coisa por e-mail. Só que quando você lembra que o cliente, ele, principalmente nessa questão de premium luxo, gente, você precisa tratar o cliente como um ser individual. Você precisa mostrar para ele que ele é importante para a marca. Então, é super necessário você fazer alguma ação, como eu falei, de mimo. Não precisa ser necessariamente dentro do mundo digital. Às vezes a gente manda um brinde pro cliente. Uma coisa que eu adoro fazer é pegar de cada 3, 4 meses, separar a lista dos 10 melhores compradores e negociar com a diretoria um brinde para poder mandar. Isso eu já fiz em outras operações, já fiz em outros locais e tô sempre fazendo por quê? Porque aquele cliente, ele já tá em casa. Ele já gastou, ele já comprou mais de uma vez, então ele já é um cliente fixo da marca. Eu vou deixar ele se perder por causa de um brinde, sabe? Sim. É interessante você pegar e estar sempre olhando pra isso, porque quando você traz essa questão de... Você se sentiu especial, não foi? Sim, é muito legal. Nossa, sim. Se Você fosse por um sabe... e-mail, você não teria a mesma sensação de ser tão especial pra marca como foi quando você abriu. Exatamente. Não, esse é o ponto. Assim, poderia ter me enviado a mesma coisa no e-mail na sequência. Em relação a talvez um custo menor em ter que fazer isso, eu sei que teria, mas, poxa, eu olhei ali e falei, pô, que legal, mandaram na embalagem Mas aqui, às né? vezes não é nem questão de custo pra você pegar e trazer essa Aham, sensação. Uma coisa que eu gosto de fazer bastante, meu Instagram, ele é totalmente corporativo, tá, gente? E, eu tenho as minhas postagens lá, mas o que eu consumo aham. de conteúdo é totalmente corporativo. Então, eu acompanho 5, 10, 15 lojas diferentes pra poder ver o que eles estão fazendo. E tem muita loja pequena, loja de Instagram, loja que às vezes nem tem o próprio e-commerce, que faz as postagens mostrando como é que é a embalagem. E às Legal. vezes ela pega e passa um perfume. Tipo, se é um vestido para uma mulher, se é uma bijuteria, ela vai e passa um perfume dentro da caixa. Cara, isso já faz uma diferença enorme para quem recebe. Porque é muito diferente do que você receber aquele pacote do Mercado Livre que tá embalado no negócio preto com uma etiqueta gigante. Uhum. Então, quando você faz isso, às vezes você coloca um lacinho, sabe? Um barbantezinho dando um nó ali, já mudou toda a experiência de compra. Então, uma coisa que a gente faz bastante dentro do e-commerce, e isso eu coloco até mesmo no meu papel, que a gente esquece que as pequenas coisas podem fazer toda a diferença para um cliente. Com certeza. Entrando um pouquinho agora na questão dos indicadores, né? Existem os indicadores principais que a gente sempre vai acompanhar, né? Taxa de conversão, O volume de ROI. acessos, o ROI, né? E essa é uma discussão, né, super, super interessante em relação ao retorno de investimento, né? Vamos tentar comparar as operações, uma já que tem muito tempo de mercado versus talvez uma um pouco mais nova, né? Quais são os principais indicadores que uma valoriza ou a outra valoriza mais? Porque eu já tive também casos de grandes empresas, né, onde você também, além de venda, além de ROI, você tem que olhar muito a reputação, né, da marca, alcance, engajamento, se está sendo mencionada em algum lugar, né?
Queria entender a tua visão quanto a isso. Quais são os indicadores fundamentais aí para você? Eu já vou te trazer de todas as operações, todas, Perfeito. seja grande, seja pequena, seja local, seja global. Todas as operações vai olhar para nível de acesso, a quantidade de acessos, taxa de conversão e engajamento. Esses são os principais que a gente tem e, às vezes, ainda dão uma importância para o ROI. Tem grandes empresas que vão falar, não, o ROI não me importa tanto porque eu sei que eu preciso estar no topo de funil, então eu não vou vender logo de cara. Mas é sempre para esses pontos. Só que eu acho isso um tiro no pé. Eu acho um grande tiro no pé. Por quê? Ao mesmo tempo, você tem o e-mail rodando. Se você pega e tem 50 mil visualizações dentro do site, tem comentários dentro do Instagram e tem 5 aberturas de e-mail, pera, alguma coisa tá errada. Ah, eu tenho 20 aberturas de e-mail e uma conversão. Pera, tem coisa errada. Ah, eu tenho 70 mil pessoas que abrem o e-mail, mas só 2 é direcionada para o WhatsApp para poder falar com a vendedora. Aí você tem que olhar de novo. Uma coisa que eu gosto de fazer bastante é a questão de tempo de navegação do site. Para mim, isso é infinitamente mais importante do que qualquer outro dado. Por quê? Eu trouxe aquele cara do Instagram, ele me custou R$20 para poder trazer ele para dentro do site, ele ficou no site 30 segundos. Pera, eu gastei R$20 pro cara pegar. E isso eu tô falando de um cara, você faz isso vezes 1000. Nossa, baita investimento. Pro cara passar 30 segundos dentro do site, pera, tem alguma coisa muito errada. Onde que tá esse meu erro? Pera, é dentro do link que eu tô direcionando? Às vezes é uma campanha de casamento e eu tô direcionando ele para relógio. Já acontece. É uma campanha de relógio feminino que tá direcionando para relógio masculino. Acontece muito. Talvez experiência no site também, então, né? Então, esse seria o próximo passo. Porque se a campanha tá bem direcionada, ela tá correta, então é olhar se o conteúdo tá irrelevante. Porque às vezes acontece muito, gente, de pequenos empreendedores colocarem o anúncio do produto dele, ele fala, não tenho dinheiro para tirar foto, então eu vou colocar só a foto de estilo aqui do produto, coloca uma foto só. Aí o que acontece? O cliente fica com dúvida, ele olha, ele vai ao descritivo do produto, não tem todas as informações, ele pega e sai. Simplesmente saiu. Aí, hoje em dia, a gente já tem ferramentas que fazem esse tipo de coisa, mas deixa que daqui a pouco eu volto nesse assunto. Mas o que é importante? O tempo de navegação dentro do site, a quantidade de visualizações que aquele cliente andou dentro das páginas, porque se o cliente entrou, passou 2 minutos dentro de uma única página, ok, tá lindo, maravilhoso, aquele conteúdo tá super atrativo para ele, mas por que ele não clicou em outra? Por que ele não foi para mais nenhum outro lugar? Por que ele não pegou e não visualizou a vitrine que eu tenho lá embaixo com recomendações similares? Então, a gente precisa bastante olhar para dentro de casa antes de olhar essa questão de visualização, essa questão de engajamento, essa questão de... Por quê? Porque se o cliente pega e entra no teu site, não fica no teu site está com problema. Se o cliente entra e não navega entre outras categorias, você não vai conseguir converter mais. Porque uma coisa que é importante da gente conseguir também é a questão de itens por compra. Então, se eu estou fechando um item com uma compra só, dependendo do ticket médio, logicamente. Porque se a pessoa compra R$3.000, eu não vou esperar que ela compre mais outro item de 5.000, né? Não dá. Mas se a pessoa está comprando somente um item, também está errado. Porque o ideal é que a gente consiga fazer com que ela, na mesma compra, compre mais de um item. Então, pra mim, é uma coisa que eu levo isso daí pra vida, não importa qual que é a operação que eu tô, é olhar pra dentro do site. Tempo de navegação, a quantidade de páginas visualizadas e até mesmo a questão de quantos itens por compra. Perfeito. Então, até fazendo essa revisão pro pessoal usar essa dica, né? Primeiro, suas fontes, então, de tráfego ou suas campanhas, correto? Para ver se elas estão bem segmentadas, com um bom criativo, com uma boa copy. Na sequência, indicadores de permanência no site, taxa de rejeição, tempo médio, para entender se tem algo que você possa melhorar ali, para no final das contas, como consequência, ter uma conversão boa e uma receita boa. É isso? Essa pra mim é a receita Boa. de ter os KPIs bons funcionando. Ó, que legal. E fica a dica pra quem tiver novo de bagagem aí. Porque o que é comum, né, Laura? Ah, tô com um problema aqui de vendas no e-commerce. É minha campanha. A campanha primeira, né? Pode ser. Pode ser que sua campanha esteja ruim. Pode ser que você tenha uma copy ruim. Tem que ajustar. Mas, pô, a dica que a Laura trouxe aqui é fundamental. Pô, você eliminou essa parte, tá ajustado? Vai pro próximo, né? O que você tá enxergando agora? Ó, vou compartilhar um negócio assim que eu já vejo há 10 anos. Talvez nós temos mais familiaridades com o Google Analytics, tá?
e o GA4 agora que a gente está usando, mas tem muita empresa e muito empreendedor que não acompanha os dados ali, entendeu? E é aquele meio do caminho que vai afetar o resultado final, que é o faturamento da loja. Então eu recomendo muito, né? Olha o Analytics, acompanha camada por camada, e eu achei incrível essa dica de olhar de forma mais isolada, né? Não, e eu vou até um pouco mais além, porque tem pessoas que falam, eu tenho dificuldade para poder olhar o Analytics. É uma coisa que eu preciso passar por muitas pontas, eu precisaria fazer um curso para poder saber o que é a origem mídia, que eu precisaria fazer não sei o quê. Gente, tem no mercado aí outras plataformas que trazem os mesmos dados de forma muito mais gráfica. Pode trazer como dica. Quais você consideraria? É que eu não lembro agora de cara o link, mas aquela da Ubersuggest. Ah, sim, para fazer análise de SEO, concorrente da SEMrush. Isso, eu tenho a sim. SEMrush. Porque eles são muito mais gráficos. Eles trazem para você aquela questão de navegação, de como é que funciona, a relevância, de uma forma muito mais gráfica para você. Então, você não precisa sentar e fazer realmente um curso para poder olhar cada um desses passos, mas você consegue pegar e ver mais ou menos como é que tá ali. Gente, hoje em dia, dado é ouro. Sim. E não adianta a gente falar assim, dado é ouro, porque todo mundo fala assim, dado é ouro, e ninguém sabe como usar esses dados. Então, se a gente não voltar 3 passos e saber onde que se aplica cada um desses dados, a gente se perde. Eu imagino. E para a gente até fechar esse ponto que a gente alinhou não só de mídia ou relação de tráfego, analytics, tem uma outra ponta que é importante que afeta todo o negócio, que é o volume de concorrência. Como que você pensa nessa questão de diferenciação? Hoje, a diferença ela é no posicionamento da empresa, é algo inovador que ela faz, é no produto, é no preço, é no prazo, né? Velocidade de entrega, atendimento. Quais são os atributos que você considera aí que influencia diretamente a performance também? Storytelling. Já vou responder. Saber É exatamente esse, o storytelling. contar ali uma boa história. Porque o Mercado Livre, ele te entrega em até 24 horas. Você vai concorrer com isso? Não. Tá muito complexo de você conseguir concorrer com isso. Vamos supor uma Nike da Vi. Você é uma marca X de calçados e você vai concorrer com uma Nike para você conseguir vender um tênis. Você já gastou um rio de dinheiro e você não chegou nem na 10ª página perto da posição que a Nike coloca de dinheiro lá dentro. Então não adianta a gente pegar e colocar muita coisa em mídia. Onde que você faz a diferença? É contando pro teu cliente qual que é o teu produto. Aquilo que você vende de melhor. Porque você pegar e falar assim, não, porque esse copo, se você virar de lado, ele reflete a luz que ele pega e garante que o seu líquido fica... Cara, não é bem assim. Esse copo dá pra beber água. Então, quando a gente pega e fala exatamente o que o produto faz, da melhor maneira que ele faz... Olha a Stanley, gente. E a Stanley não foi a primeira a vender copo. Ou esse copo térmico. Não foi a primeira e também não foi a última. Mas toda vez que você pensa... eu preciso de um copo para poder ir para uma festa. A memória que vem é a Stanley. Por quê? Porque ele fez todo esse storytelling muito bem feito. Que nem eu falei da Chili Beans. Quando você compra um óculos na Chili Beans, você não compra um óculos. Você compra aquele item de colecionador até. Porque tem óculos lá valendo R$1.000. Gente, R$1.000 um óculos de sol. Que não é nem de marca, né? Que o Caíto Maia não me ouça falando isso. Mas que não é nenhuma marca, que nem uma Ray-Ban da vida. Entendo. E você paga R$1.000. Por quê? Porque é um storytelling muito bem montado. Quando eu tava dentro da Júlio Cubo, eu amava sentar em cima das pedras. Aí você vai falar pra mim, que coisa estranha sentar em cima. Porque cada uma das pedras tinha um significado diferente. Quando eu sentava com a design, e aí eu ficava lá perguntando, por que você colocou essa pedra e não essa? Qual que é o seu conceito em desenhar essa curva mais pro lado do que pro outro? Por que assim... tá com cravejada desse jeito, para poder entender qual que era aquela concepção de produto. Então, eu entendia com a design qual que era a concepção de produto, voltava, olhava onde era a origem da pedra, qual que eram os efeitos que a gente tinha na saúde com a pedra, porque tem isso que o pessoal fala bastante, que a pedra traz um efeito isso, e colocava no meio da história, contando o design, contando o efeito da pedra, qual que era a concepção da coleção também, porque não adiantava só contar a concepção da joia, para depois falar qual que era a joia. Então, quando você conta toda essa storytelling, você já tá 3, 4 passos a mais, porque você já tá colocando o seu produto num nível que o teu concorrente não vai conseguir fazer de forma tão prática, porque você tá falando do teu produto. O teu concorrente pode vender um produto similar, mas aquele é o teu.
Entendo. E isso faz total diferença e agrega valor na marca ainda, né, ô Laura? Basicamente, né, produto por produto é igual você comentou. Talvez o que vai afetar, se for igual e não tivesse contexto, é preço e entrega, né? Agora, quando tem uma diferenciação, algo em cima, você consegue ali posicionar isso e falar, poxa, eu entendo que isso aqui não chega amanhã, mas eu quero muito porque é diferente, né? Você entra num outro jogo ali, né? Nesse outro jogo aí que a gente entra, a gente pode citar a Shein. É que hoje em dia já tem algumas entregas aqui no Brasil, já tá funcionando de uma forma mais próxima. Uhum, Mas ela vendia só por conta do preço? Não, é porque era um produto que era difícil da gente encontrar aqui no Brasil. entendo. Então, aqueles vestidos, aqueles ternos, aquelas roupas, não era algo que a gente tinha dentro das grandes marcas. Tanto é que as pequenas marcas estão começando a copiar essas questões de design da Shein, porque é um design diferenciado que a gente não tinha tanto acesso. Por isso que ela conseguiu. Aí você esperava Tinha o fator preço? Tinha o fator preço. Mas você esperava 2, 3 meses para poder o produto chegar. Tem pesquisas, né, que mostram que o fator do preço ali, ele é o terceiro atributo. Então, para quem acha que tudo é só o preço, na verdade não é, né? A não ser, obviamente, se você estiver vendendo commodities. Aí não tem o que se falar. Embora ainda tenha marcas e empresas que atuam commodities, ainda consegue fazer aquilo valer mais, né? Cada um aí com a sua forma criativa de fazer a coisa acontecer, né? A questão do exemplo de você pegar e tá comprando sem olhar o preço. Por que você compra Coca? Por causa do posicionamento, já consome. Você nem, né? Você entrou no mercado, você quer comprar um refrigerante. Primeira coisa que você faz, vou pegar a Coca. Coca, é verdade. É automático. São raras as pessoas que vão pegar a Pepsi. E a Pepsi é mais barata que a Coca. Uhum. Adianta ter preço? Exatamente, cara. Excelente colocação. Laura, a gente tá chegando no finalzinho aqui do nosso episódio. Tão rápido. Queria te agradecer. Assim, a gente tenta, né, compilar num episódio muita coisa pra ir agregando pro pessoal. Mas eu queria agradecer, né, muito a tua presença. É sempre incrível conversar aqui com o pessoal do mercado. Cada um tem sua história, né? Eu acho que isso que é legal. Cada um tem sua experiência, o que deu certo, o que não deu, os desafios. Mas no final das contas, assim, a ideia é a gente conseguir agregar valor sempre, né? E movimentar esse mercado do e-commerce que é tão incrível, né? E eu sempre peço, né, no finalzinho do episódio, se você quiser deixar uma mensagem, uma dica pro pessoal que tá acompanhando a gente, algo que inspire também, fique à vontade. E também quais são os contatos, como o pessoal pode se conectar com você aí através das mídias. Bom, com relação à questão de uma dica, um conselho, sai da caixa. Primeira coisa, se a gente pegar e ficar sentado dentro da operação, olhando para a tua operação, você nunca vai conseguir pegar insights. Você nunca vai pegar e conseguir perceber que um outro colega teu tá passando por uma necessidade que você pegou e junto com ele pensou na solução e você também tem esse problema. Você nem sabia que você tinha esse problema. Então, quando a gente pega e consegue fazer essa movimentação de ter podcasts, de ter feiras, a gente já consegue pegar um contato que a gente não teria. Cara, hoje o e-commerce ele é muito recente no Brasil. Tanto é que foi agora no ano passado que a gente teve a legalização da profissão analista de e-commerce. Olha. Até então não existia. Aí você fala, como que não existia sendo que o e-commerce está no Brasil? Eu mesmo trabalho desde 2015, eu sei que tinha outras pessoas antes de mim. Como que só ano passado? Porque é muito recente. Eu fiz a minha pós-graduação em marketing digital e e-commerce. Quando eu fiz essa pós-graduação, a minha turma era a segunda. Olha. E ainda assim, era marketing digital e e-commerce. Então, a gente está muito cru nesses assuntos. Está muito, muito nascendo, muito engatinhando. Onde que a gente consegue conteúdo? Onde que a gente consegue aprendizado? No mercado. Aí eu vou falar, não é no mercado você indo trabalhar na empresa. É você conversando com o teu colega do lado. Que nem a questão, a gente estava conversando um pouco antes sobre o grupo Start Econ. Cara, aquilo ali é uma escola. Porque você senta para conversar com pessoas que você não teria acesso no seu dia a dia. Você não teria acesso. Mas o que eles trazem de enriquecimento é fora da curva. Eu poderia fazer um doutorado que eu não pegaria metade do conhecimento que a gente tem naquele grupo. Sim. Não, essa questão do networking é super importante e entender o que um tá passando, né? Verdade, como que ele tá resolvendo, né? Eu vou um ponto além. Por que não é só ter network? Porque, vamos ser sinceros, cara, a gente tem
355 mil Sim. conhecidos. Mas você ter aquele conhecido que te traz um enriquecimento de conteúdo, um fórum onde você pode discutir, um fórum onde você pode perguntar, tirar dúvidas, é totalmente diferente de você só ter network, né? Com certeza, faz total diferença. E como que o pessoal pode se conectar com você? Quais são as mídias aí? Que você Cara, eu só costuma divulgo o estar? LinkedIn. Não divulgo mais nada. O restante da vida fica pra trás. Mas é Laura Cunha no LinkedIn. E fica fácil de saber, porque, tipo, é a única Laura Cunha na Hugo Boss. Mas é a única coisa que eu divulgo, que o restante dos canais eu sou pouca consumidora de mídias, cara. Tranquilo, ó, pessoal, se conectem com a Laura, né? Laura, obrigado, foi incrível conversar com você. Se você que está acompanhando a gente, gostou do conteúdo, deixa o teu comentário aqui, se inscreve no canal e compartilha com mais pessoas que você acredita que ele possa ajudar. Do nosso lado aqui, eu desejo sempre muito sucesso, um grande abraço e boas vendas.